Krishna continua falando. Ya enam veti hantaram. Ya enam veti hantaram. Yaschainam manyate hatam. Yaschainam manyate hatam. Ubhotau navijanito. Ubhotau navijanito. Nayam hanti nahanyate. Nayam hanti nayamate. Esse enam, essa palavra enam que está aparecendo, ela está se referindo, ela é um pronome demonstrativo. Quer dizer isso, este, aquele. Essa palavra enam está referenciando o Atman. Tá? Pronome quer dizer o seguinte, aquilo que age em prol do nome. Eu não preciso falar Hamilton, posso falar você. Então, Krishna não está falando o Atman, está falando esse é o Atman. Então, esse é o pronome. Então, aquele que conhece Ya, Veti, aquele que conhece Enam, aquele que conhece esse é Atman. Aquele que conhece o Atman como Hantaram, como o matador, aquele que mata. E Yaschainam Manyate Hatam. E essa mesma pessoa que pensa, Manyate, que esse mesmo Atman, Enam, ele é Hatam, ele é morto. Se essa pessoa pensa que o Atman mata e é morto, aí Krishna diz, Ubhotau Navijanito. Essa pessoa, Navijanito, ela não conhece o Bhau, ela não conhece nenhum nem outro. Ela não conhece nem o Atman e nem o que é a matéria. Não conhece nem Purusha e nem Prakriti. Ela não conhece nem o Asat e nem o Sat. Porque Krishna vai dizer, Nainam Hanti Nahanyate. Porque esse que é Atman, esse que sou eu, esse que é consciência, ele Nahanti, ele não mata. E Nahanyate, e ele também não é morto. Ele não sofre quando o corpo é morto. Uma vez um discípulo chega para o mestre, na Maitrayani Upanishad, e ele pergunta para o mestre assim, fala, mestre, o corpo sofre todas as vicissitudes da dualidade. O corpo nasce, o corpo morre, o corpo envelhece, o corpo adoece, o corpo sofre todos os tipos de sofrimento que esse mundo inflige a ele. E enquanto o corpo está passando por tudo isso, como é que fica o Atman dentro desse corpo? E aí o sábio chamado Brihadrata, Sakayanya, o nome do sábio, o discípulo era Brihadrata. E esse sábio Sakayanya, ele explica dando um exemplo. Ele diz, da mesma forma que o ferreiro martela um pedaço de ferro incandescente, e quando ele bate no ferro, ele só bate no ferro, mas não bate no fogo. Da mesma forma, o corpo vai passar pelas suas mudanças. Ele vai adquirir e perder atributos. Mas o Atman é como o fogo. O ferro é batido, mas o fogo não. Da mesma forma, o corpo, ele declina, mas o Atman permanece. Então, o Atman é como o fogo. Você não pode cortar o fogo. Você não pode bater no fogo. O fogo vai sempre estar imune a qualquer ação que você faça a ele. Vou apagar a água. Vou jogar água no fogo. Se você jogar água no fogo, você não apaga o fogo. Tem que jogar água na base do fogo. Você jogar água na madeira. Se jogar água direto no fogo, você não apaga o fogo. Ele passa direto. Né? Da mesma forma, o Atman dentro do corpo. Ele não sofre quando o corpo sofre. E Krishna vai dizer o verso 20. Ele vai, para poder até enfatizar, a gente aprendeu que essa métrica de Tristubhi, que são os versos com 11 sílabas, servem para enfatizar uma coisa que está sendo ensinada. Krishna vai dizer, Najayate mriyate va kadachin. Najayate mriyate va kadachin. Nayam bhutva bhavita vana bhuya. Nayam bhutva bhavita vana bhuya. Ajo nitya shashvato yam purano. Ajo nitya
Atma Shashvatoyam Purano Nahanyate hanyamane sharire. Nahanyate hanyamane sharire. Krishna é propositadamente redundante nesse verso, porque, primeiro, que tudo que ele já falou nesse verso aqui, ele já falou lá atrás. Segundo, que ele usa as mesmas palavras no verso para determinar a mesma coisa, ou seja, são palavras diferentes, são sinônimos que exprimem o mesmo sentido, mas ele está usando vários sinônimos. Qual o porquê disso? Primeiro, quando a gente vai estudar um assunto ao ponto de dominar esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que entender o assunto a partir de todos os elementos os quais ele está relacionado. Se eu quero entender sobre o universo material, eu posso entender o universo a partir do universo em si, através dos elementos que o compõem. Eu posso entender a relação do universo com o Ishvara, com Deus, com o Absoluto. Eu posso entender a relação do universo com o tempo, a relação do universo com o karma, a relação do universo com o Atman. Quando eu entendo o assunto universo através de todos os ângulos que estão relacionados a ele, eu posso dizer, em teoria, que eu domino aquele assunto. Eu conheço aquele assunto a partir de todos os ângulos os quais ele está relacionado. Krishna está fazendo a mesma coisa com Arjuna. Arjuna, para entender sobre a natureza da alma, Krishna está fechando de todos os ângulos, para não deixar brecha. E Krishna pode falar, a alma ela é imutável. Aí Arjuna pensa, mas ela pode ter começo. A alma não tem começo, mas ela pode ser mutável. A alma não tem começo, mas ela pode acabar em algum momento. Então Krishna está fechando de todos os ângulos, para que não haja ali um vácuo na compreensão de Arjuna. Toda vez que vai ser explicado algum assunto, principalmente o assunto de Vedanta, não se pode deixar margem para a pessoa interpretar, não se pode deixar lacuna de interpretação, não se pode deixar lacuna para a pessoa entender conforme a sua crença, que pode estar cega, baseada no eu como corpo. Então Krishna, como um bom mestre, ele está explicando esse assunto para Arjuna, está mastigando esse assunto, está dando esse assunto de uma forma que Arjuna possa compreender, digerir e não ter lacuna no seu entendimento, não ter vácuo na sua compreensão. Então Krishna diz tudo que ele já falou antes, só que de uma maneira diferente. Nadjayate, em relação a esse Atman, Enam, a essa consciência, Nadjayate, ela não nasce. E da mesma forma que Nadjayate, da mesma forma que ela não nasce, Namriyate, ela também não morre. Vakadati. E isso em tempo algum. Em tempo algum vai ocorrer um nascimento para esse eu. Em tempo algum vai ocorrer uma morte para esse que é o verdadeiro eu. E Nayam Bhutva Bhavitavana Bhuya. E também, dizendo a mesma coisa que ele diz em cima, ele vai repetir embaixo com outras palavras. Nayam Bhutva, esse Atman, ele não vem se tornando. Ele não está se tornando alguma coisa. Na Bhavita, ele também não se tornou alguma coisa. E na Bhuya, e tendo se tornado alguma coisa, ele não vai se tornar uma outra coisa de novo. Isso é característica da matéria. Tudo aquilo que tem mudança, tudo aquilo que ganha atributos, perde atributos, muda, isso é corpo, isso é mente, isso é intelecto, isso é próprio da natureza material. Com relação a esse eu, ao Atma, ele não passou a ser, não está sendo e depois vai ser de novo alguma coisa. Ele é e é. No passado, presente e futuro. Ele continua dizendo, Adyo, Adya, Dya quer dizer nascer, né? Jama é nascimento, né? E Adya quer dizer que ela é não nascida, ela não teve um começo no tempo, ela não foi parida pelo divino em algum momento. Momento zero, não existia ninguém. Momento 1, passou a existir o Atman. Não. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, situações, ela é Adya. E também, Nitya, ela é eterna, ela é constante. Shashvata, ela é permanente. E
Ayam Purano, ela é uma outra maneira de dizer a mesma coisa, ela é Purana. Purana normalmente é conhecido como os livros de narrativas históricas que são um complemento da literatura védica, complemento dos Upanishads. Por exemplo, Bhagavad Gita é um Purana. Purana quer dizer antigo. São livros históricos, são narrativas históricas, antigas. E Purana também quer dizer aquilo que é ancestral. Ancestral aqui, ancestral ao universo. Ela é mais antiga que o universo. Que a gente pode dizer, não, que o eu, a minha individualidade, ela começou com a manifestação do universo. Quando o universo foi manifesto aí, eu também comecei a existir. Não, esse Atma, ele é Purana. Ele é um ancestral. Ele é o mais antigo que tudo. É mais antigo que essa manifestação. E Nahanyate Hanyamane Sharire. E por causa disso, que ele não morre, ele não nasce, ele não passa, ele não vem a ser, e depois de ser, ele não vai ser de novo. Ele é não nascido, porque ele é eterno, permanente e o mais antigo. Por causa disso, Nahanyate Hanyamane Sharire. Ele não é morto, ele não morre quando o corpo morre. O corpo chega ao fim, é o corpo que chega ao fim. A finitude não atinge a natureza do Atma. Agora o 21. Veda vinashinam nityam. Veda vinashinam nityam. Enamajamavyayam. Enamajamavyayam. Katham sapurushah partha. Katham sapurushah partha. Kamghatayati hantikam. Veda vinashinam nityam yaenam ajamavyayam. Então, como aquele que sabe, katam veda, como aquele que sabe que enam, que esse eu, esse Atma, ele é avinashima, ele é indestrutível e que ele é permanente e que ele é imperecível. Como pode alguém que sabe que o Atman é tudo isso, como é que ele pode achar que alguém pode, Gatayati, Antikam, como é que ele pode matar? E, na verdade, também, como ele pode ser morto? Krishna faz uma pergunta para Arjuna. Às vezes o mestre espiritual, ele vai ensinar fazendo uma pergunta para você, te colocando para refletir. Que existe uma questão epidêmica, endêmica, que as pessoas transmitem para o outro a responsabilidade de pensar. Mestre, diz aí o que eu tenho que fazer. Fala logo, decide aí o que é melhor para mim. Como assim decide o que é melhor para mim? Eu vou te dar a instrução, você tem que pensar. Então, o mestre às vezes pode dar aquela cutucada, ele joga alguma coisa no teu fogo de dúvida para você poder pensar, aprender a pensar também por si mesmo. Uma vez um discípulo, uma discípula, fez uma grande besteira. Não vou falar aqui qual a besteira que fez. Mas foi uma grande besteira. E ela já foi até o mestre. Meu Deus, não sei o que, eu vou ser chamada a atenção, não sei o que, eu vou ouvir, vou tomar um chamadão, não sei o que. E o mestre só fez uma pergunta para ela. O que você aprendeu com isso? Quando ele falou o que você aprendeu com isso, ele deu para ela a oportunidade de poder mergulhar em tudo aquilo que ela estava sentindo e de poder, nesse mergulho, nas suas emoções, no seu passado, no passado de erro, poder fazer uma análise com base naquilo que ela já tinha ensinado até aquele momento. Krishna está fazendo a mesma coisa com a gente. Baseado no que eu te ensinei até agora, como é que pode esse Atma matar? E como é que ele pode também ser morto? O corpo morre, mas ele não. Então Krishna faz essa pergunta. Agora o 22. Asamsijirnani yatha vihaya. Asamsijirnani yatha vihaya. Navani garnati naruparani. Navani garnati naruparani. Tatha sharirani vihaya jirnani. Tata sharirani vihaya jirnani.
Anyani samyati navani dehi. Anyani samyati navani dehi. Esse verso aqui já foi falado. Na verdade, ele é idêntico, né? O conteúdo dele é idêntico ao 13. E Krishna falou que o corpo purificado passava da infância à juventude à velhice, e ao final da velhice, que incutia na morte, que gerava a morte, ele alcançava um novo corpo. E ao final do novo corpo, ele estabelecia a transmigração da alma. Ele está falando a mesma coisa que ele falou no verso 13, só que ele está usando um outro exemplo. No primeiro exemplo, ele usou os ciclos do corpo. Agora ele vai utilizar um exemplo diferente. Ele disse, está vendo essas palavras aqui? Está aparecendo yatha em cima e tatha na terceira linha. Essas palavras yatha, tatha, elas são correlativas. Elas exprimem uma equivalência. Da mesma forma que isso, yatha, então, da mesma forma isso, tatha. Então elas exprimem essa equivalência. Então ele disse, yatha vasansidir nani vihaya. Da mesma forma, yatha, que abandonando vasansidir nani, roupas velhas, e garnati navani parani, uma pessoa, quando a roupa dela envelhece, fica puída, da mesma forma que a roupa dela fica puída, e ela abandona essas roupas, e quando ela abandona essas roupas, ela então, garnati navani parani, essa pessoa, Nará, ela obtém, ela pega novas roupas novas. Da mesma forma que isso acontece, tatá, então, da mesma maneira, vihaya sharirani jirnani anyani. Da mesma forma, então, esse corpo ficando velho, esse corpo chegando ao fim, ele é abandonado. Abandonando esse corpo, da mesma forma que se abandona uma roupa velha, anyani, outros corpos mais novos, eles são samyati, eles são então obtidos. A pessoa vai para outros corpos. E é a mesma coisa. A transmigração da alma. Sem questão da transmigração da alma, o pessoal chama de reencarnação, você não tem como explicar conceitos básicos da nossa percepção de universo. Uma vez, um pastor, um rabino, que não acreditava na reencarnação, na transmigração da alma, ele chegou à seguinte conclusão sobre a natureza de Deus. Vendo toda aquela diferença, crianças nascendo no meio muito pobre e outros nascendo no meio muito rico, crianças nascendo com deficiências e outros nascendo perfeitas. Aí ele diz, vendo tudo isso, Deus, ele é todo poderoso, mas não é tão bom. Ou ele é todo bom, mas não é tão poderoso. Porque se ele é todo poderoso e ele pode mudar tudo isso, então ele não é tão bom. Mas se ele é todo bom, mas tudo isso continua acontecendo, então ele não é tão poderoso assim. Por quê? Porque ele vê o indivíduo unicamente com o histórico do nascimento para frente. Aquele nascimento ali, ele não entendia que foi gerado por uma morte anterior. Então, sem essa compreensão da transmigração da alma, você não tem como conciliar a natureza de Deus e tudo que acontece no mundo. É a única maneira. Então, Krishna vai dizer mais um verso sobre transmigração da alma. Da mesma forma, então, que abandonando roupas velhas, essa pessoa ela vai adquirir roupas novas. Da mesma forma, esse corpo, ele abandonando esse corpo velho, novos corpos, esse corpo purificado, esse que é o Dehi, ele vai entrar. Então, Arjuna, você não precisa se preocupar com relação a seu abobismo, porque uma vez derrotando seus inimigos na batalha, eles vão obter corpos novos, porque Siel vai transmigrar para esses corpos. Tá? Então, pessoal, a gente terminou aqui. Quem tiver dúvida aí pode escrever aqui no comentário do vídeo, a gente responde até um dia útil.
E aí, se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente aí. É isso aí. Haribol.